Boa noite a todos. Abrindo o livrinho Sementes de Felicidade, vamos ver o que diz para a nossa semana. O seu problema não tem existência própria. Você é que dá vida e alimento ao problema. Converte-o em grande ou pequeno, fazendo-o até desaparecer ou encará-lo de frente. Como se vê, o problema é você mesmo. Ele em si é apenas uma miragem. Suspenda o espírito de dependência ao problema. Seja forte e valoroso, enfrente-o com vigor. O problema vencido com coragem e determinação deixa em você um traço de paz. Então peço a todos agora, respirem profundamente, fechem os olhos e se conectem com o alto. Pai de amor e de bondade, Jesus, Mestre de luz, pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco, presente nas noites de domingo, que se façam presentes mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender as suas palavras proferidas aqui hoje, sempre lembrando de colocá-las em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos na escala da nossa evolução. Obrigado pelo dia de hoje e pela semana que está se iniciando. E pedimos que seja uma semana cheia de paz, de amor, paciência, sabedoria, humildade e saúde para todos nós. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, capítulo 40, página 111, quando o mentor do Chico Xavier traz para nós apontamentos acerca dos nossos objetivos, quando nos encontramos diante dos nossos objetivos. Os objetivos que mantivermos em nossa mente invariavelmente serão atingidos, porque uma força poderosa chamada vontade movimenta as energias necessárias para que alcancemos aquilo que nosso desejo necessita. E sempre teremos ajuda em nossos tentames. Então, quando estamos encarnados, somos estimulados pela vida, pela sociedade, pelas nossas famílias, pela nossa própria vontade, a atingirmos certos estágios, a possuirmos certas coisas, e criamos para nós mesmos os nossos objetivos, seja uma formatura acerca de um curso de especialização, seja uma casa para que possamos alojar e guardar a nossa família, seja um veículo, seja um trabalho melhor, seja algo que o nosso desejo necessita. Invariavelmente, existem coisas que nós buscamos e desejamos. Mas, pela ótica dos mentores e pela ótica dos espíritos, buscamos, mas não necessitamos. Nós, muitas vezes, desejamos do mundo coisas a mais e além do que aquilo que muitas vezes seria o necessário, seria o suficiente para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade, para a nossa permanência e para a nossa caminhada no nosso planeta. Às vezes exageramos no trabalho, às vezes exageramos no descanso, às vezes exageramos na busca pelos valores financeiros, às vezes exageramos, mas ainda assim, a espiritualidade nos diz que nós vamos alcançar aquilo que desejamos. Se nós trabalhamos arduamente em prol de alguma coisa, vamos alcançar. E os espíritos nos alertam dizendo o seguinte: sempre vamos ter ajuda naquilo que estamos buscando e tentando. Nós não realizamos absolutamente nada sozinhos. Tem coisas que fazemos sozinhos, mas ainda assim precisamos
seja de um irmão, seja de alguém próximo, seja da sociedade, seja dos irmãos espirituais. Sempre vamos ter ajuda. Sempre vamos ter ajuda. Se nós nos dedicamos muitas vezes a alguma coisa e manifestamos isso em nossa psicosfera e desenvolvemos em nós essa força poderosa chamada força de vontade, se nós movimentamos as energias para fazê-lo, muitas vezes nós nos transformamos em um farol, nos transformamos em um ponto de luz diante de uma paisagem espiritual, e quando o fazemos, atraímos para nós a feição dos insetos que buscam as lâmpadas nas noites escuras. A feição disso vamos atrair para nós, seja energias que vão coincidir com a nossa, energias que vão vir associar-se às nossas, ou a companhias espirituais que pensam, que desejam e que movimentam as suas energias assim como nós, ou fizeram no passado, ou fazem no momento, e recebemos energias vindas de entidades espirituais que vão nos ajudar nos nossos tentantes. E também, claro, a realidade espiritual maior, que deseja o nosso bem, que compreende as nossas necessidades, as nossas vontades, que percebe em nós que quando movimentamos aquelas energias, estamos aprendendo, estamos evoluindo muitas vezes, fazendo esforço para o lado errado, mas ainda assim, até quando a gente erra, a gente evolui e aprende se nós observarmos o erro como uma fonte de aprendizado. Então, sempre vamos receber ajuda e sempre vamos alcançar aquilo que buscamos. Mas nós também temos muitas notícias, né? Nós compreendemos e ouvimos muitas vezes que as pessoas passam a vida inteira desejando alguma coisa e não alcançam. As pessoas passam a vida inteira movimentando as suas energias, buscando auxílio espiritual, ajuda, seja mental, seja psicológica, e não alcançam aquilo que desejam. Cremos que uma força maior, maior do que a nossa vontade, se manifeste nos impedindo. Talvez para que nós exercitemos alguma área de nós mesmos que precisa ser exercitada, ou porque se alcançarmos aquele objetivo, vamos promover para nós mesmos algo que não será bom ou não deveria ser nossa necessidade. Então, esse aspecto de desejar as coisas, de movimentar as energias e de ganhar ajuda nisso, nós sabemos que há uma correlação. Alcançar, invariavelmente alcançamos. E quando não alcançamos, tenhamos em nós a perspectiva de que aquilo talvez não deva ser movimentado, não deva ser buscado com a intensidade que fazemos. Quem objetiva os tesouros amoedados do mundo, invariavelmente chegará a possuir o cofre forte que tanto busca. Todavia, ao acumular riquezas, bens e dinheiro, irá perder a própria paz de espírito, que se torna incompatível com esses bens. Então, nesse mundo material, nessa sociedade materialista em que nos encontramos, onde a educação é materialista, o comportamento é materialista, os valores amoedados, eles são muito desejados, eles são muito incentivados, inclusive. Nós que somos pais, muitas vezes dizemos aos nossos filhos para que eles assim o sejam. E eles entendem os nossos apelos e as nossas orientações e percebem o quanto nós também nos movimentamos acerca desses aspectos e passam a nos imitar. Então, quando buscamos os valores amoedados do mundo, invariavelmente nós vamos ter esse cofre forte, invariavelmente nós vamos acumular bens amoedados. Todavia, quando nós alcançamos esses objetivos, nós vamos perdendo a nossa própria paz de espírito.
Porque a gente vai percebendo que os anos vão avançando, nosso corpo já não é mais o mesmo, a nossa capacidade de trabalho às vezes fica comprometida, porque nós precisamos do descanso, nós precisamos do repouso, nós sentimos que o nosso corpo vai falhando, que a nossa mente já não é tão ágil, nós percebemos que o ambiente onde antes nós tínhamos preponderância, agora ele se transformou, há outros aspectos, há outras tecnologias, que exigem de nós, muitas vezes, um aprendizado do qual nós já não estamos mais tão dispostos a fazê-lo, a empreender tanto esforço para aquilo, mas percebemos que podemos ainda ter muitos anos de vida, que poderíamos amoedar, amealhar, amontoar muito mais tesouros financeiros. Talvez agora nós alcancemos algum patamar superior de entendimento, alguma perspicácia, alguma sintonia com esses mundos materialistas, do qual nós podemos tirar dali aquelas impressões que fazem com que a gente faça esforços e investimentos aonde realmente possa render mais e abstrair dali mais, mas nós percebemos que uma inquietação nos alcança, a nossa paz de espírito nos abandona. Nós percebemos que os impostos aumentam, quanto mais nós acumulamos, mais os tesouros precisam de proteção, então nós temos que desviar uma parte daquele dinheiro para criar segurança, e uma segurança que nós sabemos ela é ilusória. Passados 4 anos, nós temos os aspectos das trocas da política dentro da sociedade, nós não sabemos quem entra, o que pensa e o que deseja, como vai movimentar a economia, e nós percebemos que ficamos inquietos. O dinheiro passa a ser um problema. Aquilo que era o nosso objetivo, aquilo que era aspecto de segurança, aquilo que era aspecto de realização, ele passa a atrapalhar. Nós precisamos investir mais tempo, às vezes investir mais dinheiro para podermos ter mais dinheiro, e percebemos que aquela paz de espírito lá do início, aquele aspecto muitas vezes aonde uma economia não tão bem conduzida ou uma crise qualquer não nos afetava tanto como passa a nos afetar agora. Então, buscar ter como objetivo aspectos amoedados, aspectos financeiros da sociedade materialista, nós, se buscarmos, vamos encontrar esses objetivos alcançáveis, nós vamos receber ajuda, mas vamos ter que pagar um tributo acerca disso. E o maior deles é a nossa paz de espírito. Aquele que é malfeitor, que se acredita injustiçado pelo mundo e pela sociedade, gasta muito tempo fazendo seus planos de ações perturbadoras, até que finalmente comete seus delitos. Mas para atingir seus objetivos, passa a suportar amargamente o aviltamento do próprio nome. Então, aquele indivíduo que acha que o mundo lhe deve, que a sociedade lhe deve, que ninguém observa o seu desespero, que ninguém faz nada para resolver o seu problema, ele muitas vezes se volta para essas ações perturbadoras. Ele se transforma num malfeitor, ele se acredita injustiçado e faz planos aonde ele pensa que ele pode, através da sua expertise, cometer um deslize, cometer um delito, mas obter desse delito um ganho, um avanço muito grande que justifica aquele ato. E ele tece planos, ele faz movimentações, ele cria uma rede de auxílio, seja material, seja espiritual, com seus comparsas, e ele atinge os seus objetivos. Os espíritos nos disseram, Emmanuel nos afirmou no começo da nossa exposição, aquilo que desejamos e que movimentamos em nossas energias, vamos alcançar e vamos obter ajuda. Então o malfeitor também vai alcançar os seus objetivos. Também ele imagina que vai queimar etapas, ele vai dar um salto quântico, ele vai conseguir enganar a sociedade, ele vai conseguir enganar
os aspectos da lei e da justiça e vai conseguir alcançar o seu objetivo com menos esforço. Às vezes até com um gostinho de vingança. Me vinguei do mundo, me vinguei da sociedade, alcancei os meus objetivos. Mas, uma vez atingido esses objetivos, ele sabe que a partir do momento em que for descoberto, a partir do momento em que o seu nome for colocado no rol dos culpados, ele está aviltado. Ele alcança o seu objetivo, mas tem que abrir mão de algo que todos nós possuímos, que é a nossa própria avaliação e a avaliação que esse mesmo mundo faz de nós. Então eu não me importo de ser um malfeitor, mas quando eu alcanço esse objetivo, muitos dos indivíduos que o alcançam trocam de nome, porque o deles está agora manchado, está aviltado. Então, às vezes, queimar etapas, às vezes, não fazer a reforma íntima e se acreditar em débito, em crédito em relação ao mundo e à sociedade, cobra de nós que a nossa própria personalidade perca-se em aspectos que a lei e as ações da justiça podem jogar uma luz que não desejamos em cima do nome que envergamos. Aquele que deseja ser hábil na política para poder exercer seus anseios de autoridade, atingindo altos postos de comando no mundo, será coroado com aquilo que busca, mas infelizmente deverá desfigurar o próprio caráter para poder suportar o ambiente em que vai viver. Então, quando nós, observando a forma como o mundo é administrado, nos colocamos em posição de poder, em posição de autoridade, desejamos isso, quando nós buscamos esses postos de comando no mundo e podemos ali ser assessorados, ser observados enquanto nós realizamos aquilo a que fomos eleitos, aquilo a que fomos candidatos, e nos colocamos nessa condição agora de poder exercer essa autoridade, quando nós o desejamos e nós o promovemos e realizamos a nossa caminhada política nos mundos políticos do mundo, nós vamos ter que, em algum momento, perceber que desfiguramos o nosso próprio caráter, porque o ambiente em que vamos nos expressar, todos nós sabemos, é um ambiente de muita cobrança, de troca de favores, é um ambiente que sufoca muitas vezes as virtudes, é um ambiente onde o indivíduo, apesar de iniciar com boas intenções, essas intenções vão se perder, porque os indivíduos irão tramar, os indivíduos irão solapar muitas vezes aqueles que não se coadunam com a sua condição, e o indivíduo percebe que para ficar, para permanecer, para continuar mantendo em si e exercendo a sua vontade no desejo que alimentava, precisa abrir mão da própria personalidade do bem, precisa abrir mão do caráter que ele envergava no início, aquele caráter que imaginava faria diferença naquele ambiente, quando na verdade o indivíduo se percebe desfigurando a si mesmo e das boas características que envergava para poder suportar, para poder se manter, para poder estar naquele mundo em que tanto deseja, em que tanto trabalhou para se colocar. Então, paga-se um imposto muito alto acerca de alguma coisa que desejamos quando nós nos colocamos nesses ambientes aonde sabemos que os anseios do mundo e os pensamentos do mundo gritam e falam mais alto do que os ensinamentos do Cristo. O homem e a mulher desprevenidos que concentram suas ideias nos desperdícios das próprias emoções, notadamente irão adentrar no campo das aventuras inquietantes. Mas para alcançar esses fantasiosos prazeres, irão abdicar terrivelmente do direito de serem felizes.
Então os indivíduos, e hoje em dia nós percebemos que isso é muito fácil, é muito corriqueiro, está muito tranquilo para esses indivíduos que gostam e que desejam esse desperdício de emoções, muitas vezes até às escondidas dentro dos casamentos, às escondidas dos cônjuges. Esses indivíduos facilmente entram nesses mundos de aventuras. Mas essas aventuras, invariavelmente, vão cobrar desses indivíduos o direito que eles têm e que todos nós possuímos de sermos felizes. Então, às vezes, iniciamos a nossa juventude buscando um parceiro ideal, às vezes investimos muito tempo em relacionamentos, às vezes abrimos mão de muita coisa da nossa juventude para podermos formar as nossas famílias, manter os nossos lares, criar os nossos filhos, desenvolvermos enquanto cidadãos dentro da sociedade e dentro das famílias. Mas uma vez que atingimos isso, uma vez que alcançamos a maturidade, chegamos à maturidade humana e espiritual, abrimos mão rapidamente disso em troca de uma aventura inquietante. Desperdiçamos as nossas próprias emoções, movimentamos as nossas energias e acabamos perdendo aquela felicidade que possuímos, a felicidade que tanto levamos para construir, porque uma pessoa, às vezes desapercebida das energias que abriga no próprio coração, movimenta-se para esses campos de aventuras inquietantes. E abrindo mão, muitas vezes, da família que construiu, do patrimônio que construiu, dos filhos do qual ele levou muito tempo para criar e adquirir o respeito que havia, em troca, muitas vezes, de nada. Abre-se a mão da felicidade em troca de absolutamente nada. Aonde nós, desprevenidamente, vamos compartilhar os nossos aspectos mais íntimos com pessoas do qual nós deveríamos nos cuidar e nos precaver, porque invariavelmente esses indivíduos lançam-se nesses aspectos ilusórios e muitas vezes podem ser aquele contributo que falta para o próprio indivíduo manifestar-se dessa maneira e vir a perder aquilo que construiu e aquilo que no início da sua juventude lhe fazia tanto bem. A cada meta que propomos investir nossas energias, temos um preço respectivo a pagar. E se impostos tão pesados são pedidos e exigidos na Terra para aqueles que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagam quem se candidata às coisas do Espírito? Então, Emmanuel trouxe para nós alguns exemplos onde ele nos mostrou que, estando encarnados, precisamos vigiar. Estando encarnados, precisamos perceber como estamos investindo, como estamos movimentando uma força poderosa do Espírito que é a vontade. Que leitura estamos fazendo do mundo para que nós investamos uma força tão poderosa e realizadora em aspectos puramente materiais e humanos. Nossas energias investidas e, de nossa parte, tributos impostos pesados exigidos de nós. Aí nós pensamos assim, bom, mas então se nós vamos gradativamente e conscientemente compreendendo as coisas materiais e colocando para nós valores espirituais, colocando para nós esforço e força de vontade nas coisas do Espírito, pagaremos ou não pagaremos algum tributo se o fizermos? Será exigido de nós alguma coisa? Será exigido de nós algum imposto se nós entendermos as coisas do mundo e nos colocarmos mais favoravelmente às coisas do Espírito? Pagaremos algum tributo se formos
observar as coisas do mundo para que elas contribuam para nós espiritualmente? Se os impostos e os tributos da terra são pesados, os tributos e os impostos para as coisas do espírito são mais leves? Eles são mais fáceis? Como será que imaginamos tal condição? Como será que imaginamos essa contabilidade divina em relação às coisas do espírito? Todos estamos em trajetória evolutiva e devemos direcionar nossos recursos para a sublimação do nosso espírito. Desviar essas energias é decisão de cada caráter, pagando os tributos de tempo e de equilíbrio correspondentes a essa ação. Então Emmanuel faz um alerta. Nós sabemos que encarnar é para sublimar, para purificar, para melhorar, para promover o espírito. Mas nós imaginamos que, estando encarnados, precisamos valorizar, desenvolver as coisas materiais, e quando desencarnamos, aí sim, viramos espíritos, então agora vamos dar vazão, vamos dar entendimento, vamos dar aso às coisas do espírito. E não é assim. Emmanuel nos lembra que quando estamos encarnados, estamos aqui para promover as coisas do espírito. Para que quando voltarmos aos aspectos espirituais, quando voltarmos à casa espiritual, tenhamos dentro de nós elementos espirituais para nos manifestarmos lá. Se entramos no planeta e percebemos, trabalhamos e movimentamos as nossas energias para as coisas materiais, quando desembarcamos do mundo e entramos na realidade espiritual, levaremos para lá de forma consciente as coisas materiais que buscávamos, desejávamos e trabalhamos arduosamente para alcançar. Chegaremos lá imaginando, buscando e perguntando acerca dos nossos escravos, acerca das nossas fortunas, acerca dos nossos bens, dos nossos títulos. E essas coisas na realidade espiritual não existem. Agora, se viemos para cá, fazemos um usufruto razoável das coisas materiais e usamos as coisas materiais para promover as coisas do espírito, quando saímos da terra e entramos na realidade espiritual, lá chegamos com coisas do espírito. Estivemos aqui na matéria, mas usamos a matéria para promover o espírito. Usamos as coisas materiais para o bem do espírito. E desembarcamos das coisas materiais com bagagem e com valores espirituais. Abandonamos os valores materiais e entramos na espiritualidade com os valores do espírito. Entramos na espiritualidade com a nossa bolsa cheia de coisas do espírito. Então, esse desvio da energia, esse entendimento, essa decisão acerca das coisas materiais são próprias de cada um. Indivíduos mais voltados para a matéria têm o seu caráter materialista e está tudo bem, mas nós que já temos as informações claras dos espíritos, nós que temos as informações claras da doutrina espírita, nós não podemos nos descuidar dessas lições. Porque para nós são colocadas as coisas materiais, mas também são colocadas as coisas espirituais, sem nenhum tipo de alegoria ou ilusão. Os espíritos são claros, estamos aqui para sublimar o espírito. E as coisas materiais devem ser usadas para isso. Chegaremos lá com as coisas materiais ou chegaremos lá com as coisas espirituais? Isso é
a conta de cada indivíduo. As orientações do Evangelho de Jesus são as regras seguras acerca de como agir. E o seu exemplo é roteiro traçado sobre as ações a serem tomadas, pois o Mestre é a resposta para todas as questões que buscam sublimar as próprias energias para o bem. Além da orientação dos espíritos, além da doutrina espírita, nós temos também o Evangelho do Cristo e temos o próprio Cristo. Ele deu o exemplo, ele já traçou para nós um roteiro de ações. Ele esteve com as pessoas, ele envergou profissão, ele tinha família, ele tinha nome, ele trabalhava, mas ele não se desapercebeu das coisas do Espírito. Tudo bem que o Mestre é um paradigma muito desenvolvido e altamente traçado ainda para nós. Mas nós precisamos olhar o Mestre, nós precisamos observar o seu exemplo, nós precisamos estudar. O Evangelho não é fácil. Não imaginem que nós vamos ler o Evangelho de Jesus, seja nas suas parábolas, seja nos textos escritos, e vamos sair dali sabendo e entendendo tudo como se fosse uma notícia fácil, como se fosse um texto fácil. Não é. Ele é profundo, ele é histórico, ele é amealhado há muitos séculos pela cultura humana. Ele é subvertido muitas vezes em interpretações muito boas, mas que nos afastam da verdade e nos colocam distantes do aspecto espiritual e próximos do aspecto material. Então precisamos sim estudar o Evangelho de Jesus e precisamos sim observar os seus exemplos. Ele é a resposta para todas as questões. Então, quando nós nos defrontarmos com alguma questão ética e moral, observemos o Cristo, porque Ele é a resposta. O Mestre é a resposta. Observemos o Cristo e atingiremos, movimentaremos, sublimaremos a nossa energia para os aspectos do bem que deveremos buscar. Se olharmos para o Mestre, vamos sempre encontrá-lo em meio às incompreensões, açoites, aflições e pedradas. Assim como também foi com o apóstolo Paulo. E nós deveremos seguir servindo como Paulo seguiu servindo, como o Mestre seguiu servindo, como faria e como deve fazer um seguidor fiel do Cristo. Então, quando nós observamos dentro do Evangelho as histórias que nos alcançam acerca do Mestre Jesus, aonde ele estava? No meio das incompreensões, no meio da ignorância, no meio da dor, no meio da doença, no meio do conflito, no meio das pedradas, no meio das greves, no meio dos açoites. O Cristo esteve lá. E nós muitas vezes nos poupamos disso, nós muitas vezes nos furtamos ao menor e o mais leve esforço. Nós não queremos que essas incompreensões, essas dificuldades e essas dores alcancem a nossa vida. Mas se olharmos o exemplo do Mestre, às vezes a gente precisa se colocar em terreno difícil para colocarmos em exercício aqueles aspectos que estão em nós e que precisam ser desenvolvidos. Então, às vezes observamos um indivíduo realizando um esforço, às vezes observamos um indivíduo realizando um trabalho, às vezes observamos um indivíduo dando do tempo dele para o outro, dando do tempo dele para alguém que muitas vezes, nas nossas contas, não deveríamos ajudar. Vai fazer o quê? Aquele indivíduo nem é da tua família.
aquele indivíduo você nem conhece, aquele indivíduo nem merece, porque a gente julga também, né? A gente faz os nossos atos, mas fica julgando se o indivíduo que vai recebê-lo merece ou não merece. Mas se nós observarmos o exemplo do Cristo, às vezes nós vamos desenvolver em nós aspectos que estão adormecidos e que vão nos surpreender. Aspectos que nos surpreendem e que fazem parte dessa sublimação que nós viemos aqui no planeta aprender e promover. E se nós observarmos o Evangelho, nós vamos ver o bom samaritano passando ao largo de alguém que ele não sabe quem é, ele não sabe qual foi a história, mas ele percebe que o indivíduo precisa, ao lado da estrada, despojado, agredido, machucado, desacordado, precisa de ajuda. E ele se detém, ele ajuda, ele promove, ele tira do seu, ele gasta do seu dinheiro para aquele indivíduo recuperar a saúde. Ele precisa dar conta das suas obrigações, mas ele não se descurra de cuidar daquele por quem ele passou na estrada e percebe-se em necessidade. Então, observemos aquilo que nos cerca, caminhemos no mundo fazendo aquilo que é o nosso desejo, mas não nos descuidemos de observar o mundo que nos cerca e as coisas que possuímos também pelos olhos do Espírito, que devemos fazê-lo, devem ser assim para que nós possamos alcançar as caminhadas da nossa reencarnação, sabendo que aproveitamos as lições quando elas chegaram. Se desejamos por nossa vez chegar ao mesmo destino dos fiéis seguidores do Cristo, devemos centralizar nosso objetivo no santificado roteiro de Jesus e seguir com valoroso esforço na conquista dos eternos prêmios. Então, se nós caminharmos pelo mundo observando as coisas que nos cercam, exercitando inclusive as coisas materiais, porque se estamos no mundo e as coisas materiais chamam a nossa atenção, é porque precisamos, sim, psicologicamente dar atenção àquilo que perseguimos. Mas colocando no devido valor e na devida perspectiva do Espírito, sabendo que ao sairmos daqui, todas as coisas materiais, inclusive o nosso corpo aqui permanece, mas levamos conosco aquilo que são as coisas do Espírito, e as coisas do Espírito, as movimentações do Espírito, o Mestre Jesus trouxe para nós de forma clara e objetiva. A doutrina espírita nos orienta assim, e os amigos espirituais nos chamam a atenção acerca disso também. Vamos mudar a nossa ótica e vamos ajustar as lentes da nossa visão interna para que possamos não perder essas oportunidades quando elas surgem para nós e quando nós as possuímos em termos de lição, que com certeza são os prêmios que o Espírito precisa na sua romagem eterna. Emmanuel é muito conciso, traz exemplos muito pertinentes e muito fáceis de nós entendermos e compreendermos, e as suas lições trazem para nós apontamentos muito interessantes, do qual nós podemos estudar, avaliar e aplicar na própria vida. Elevemos o nosso pensamento, buscando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre. Aos amigos espirituais que movimentam as suas energias e os seus desejos para nos auxiliar, para nos promover, para que possamos trilhar os nossos caminhos com informações precisas e melhores, cada vez mais, desde agora até o final da nossa trajetória evolutiva. Que possamos usar a nossa compreensão, aquilo que já conseguimos desenvolver das nossas energias e dos nossos aprendizados, para fazer boas avaliações acerca dessas lições que nos alcançam. Que possamos extrair dali o verdadeiro tesouro do Espírito e que possamos merecer do plano espiritual a proteção e a orientação segura que viemos recebendo até agora. Que Jesus seja a luz do nosso horizonte e ilumine os nossos passos. Que assim seja.